A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar a segunda parte do meu testemunho. Eu encerrei o vídeo falando sobre o medo que eu estava sentindo na época e também comentei que eu só perdi aquele medo quando eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. Enquanto eu estava preparando esse roteiro desse vídeo, o Senhor me levou para aquela fase do meu medo. E compartilhando um pouquinho daquela minha fase do medo, era um medo tão insuportável que eu lembro como se fosse hoje. Os dias que eu ia lavar o cabelo eram dias assim desesperador, porque eu sabia que eu teria que fechar os olhos na hora de enxaguar o cabelo e aquilo me deixava em desespero. Ficar com os olhos fechados me deixava em desespero, né? Teve até uma vez que eu subi ao monte com alguns amigos e chegou lá eu não consegui orar, porque eu tinha medo, eu tinha toda a certeza dentro de mim que quando eu abrisse os meus olhos eu ia ver coisas. Então aquilo me impedia de fechar os olhos, o que me impedia de orar, e eu acabava perdendo o momento que eu poderia ter com Deus. Então aquele medo, ele estava me aprisionando, ele estava me impedindo de ter um momento de oração, um momento de paz dentro de um banho, enfim, me privava de muitas coisas, me privava até mesmo da minha privacidade que eu teria se eu dormisse no meu quarto, sozinha, enfim. Então, foi uma fase muito, muito complicada. E isso eu já tinha o quê, gente? 19 anos. E eu morria de medo de tomar banho e lavar o cabelo. Então dá pra ver que não é algo normal, era algo totalmente espiritual, sabe? E esse medo, ele ficou até o dia em que o Espírito ministrou ao meu coração que Jesus, ele lançava fora todo o medo. O amor de Jesus, ele lançava fora todo o medo. E quando eu acreditei nessa palavra, eu comecei a repreender o medo que eu sentia. E tinha dias, que eu confesso pra vocês, que eu estava orando e eu estava, tipo assim, com o coração na mão, morrendo de medo. Eu ficava assim, Jesus, repreenda esse medo, repreenda esse medo. Tipo, eu repreendia com mais medo do que com fé, mas eu repreendia. Eu não deixava de repreender aquele medo. E foi até o dia que eu fui liberta disso. Eu não lembro exatamente o dia, quando foi, porque foi algo muito natural, sabe? Quando eu vi, eu já não tinha mais aquele desespero todo, aquele medo todo de entrar e tomar banho, de orar com os olhos fechados. O medo de orar no escuro permaneceu até um certo tempo. Agora que eu acho que eu tô começando a orar com a luz apagada e tudo mais. Só que, tipo assim, isso foi tudo questão de, tipo assim, conforto. Porque na minha cabeça eu não tinha necessidade de apagar a luz pra orar. Porque Deus, ele não vai manifestar no escuro, sabe? Mas o meu medo não me impedia de ir ao monte, não me impedia de orar ao monte. É lógico que a gente sempre com aquele pezinho atrás, tipo, mas enfim, não tanto quanto antes. E agora eu me sinto muito mais confortável orando com a luz apagada do que com a luz acesa. Então é algo, gente, que o que? Eu escolhi, eu decidi, algo que eu estou gostando, mas não é porque eu me forcei a isso, sabe? Não, foi tudo muito natural. E Jesus, ele me libertou do medo. E foi quando eu comecei a viver a minha melhor fase com ele. Eu tive o imenso prazer de conhecer Jesus, sabe? De ter uma experiência com ele. E tudo isso porque eu recusei o medo. Porque como eu disse pra vocês no vídeo passado, eu não conseguia orar. Eu tinha medo de entrar no meu quarto, dobrar os joelhos e orar. Então eu deixava de orar. E com esse testemunho, gente, eu quero deixar uma pequena mensagem pra vocês. Não permita que Satanás venha te colocar dentro de uma casinha e te trancar ali dentro. Ele me colocou dentro da casinha do medo. E eu tinha total certeza que eu não iria conseguir sair dali, sabe? Eu me sentia trancada e eu não tinha chave. Ele me trancou ali por muito tempo. E ele me fez ter certeza de que eu não iria conseguir sair de dentro daquela casinha. Eu achava que eu nunca iria ter um momento com Deus. Eu achava que eu não iria conseguir ter experiências com Deus por conta do meu medo. E quando na verdade eu só estava sendo privada de viver o extraordinário de Deus, de viver coisas lindas e maravilhosas com Deus. Então é por isso que eu falo, não permita que essa situação venha te parar. Não permita que talvez seja medo, talvez seja outras coisas venham te parar, sabe? Porque
Deus nos fez livres, e não somente livres, mas também fortes e corajosos. Então, quando passar pela sua cabeça que você não vai conseguir, lembre-se das promessas de Deus. Ele te fez forte e corajosa, e Ele te ajuda a vencer. Ele te ajuda a enfrentar as suas dificuldades. Ele ajuda você a enfrentar o seu medo. É como eu sempre falo, o gigante na vida de Davi não foi para derrotar Davi, mas foi para que Davi derrotasse ele. Então faça isso, derrote o seu problema, derrote o seu gigante. Com a ajuda de Cristo você consegue. Se sinta livre em Cristo Jesus, livre do medo, livre da insegurança, do complexo de inferioridade, livre de tudo isso que te faz andar para trás ao invés de andar para frente. Fique com essa mensagem no seu coração. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a vida de vocês, tá? Eu espero vocês amanhã. E é isso. Um grande beijo no coração e tchau, tchau.